Fala família, sejam todos bem-vindos ao canal Vitrine Política. Você já parou para pensar por que certas verdades nunca aparecem na TV? Porque alguns nomes são protegidos enquanto outros são destruídos todos os dias. Aqui no Vitrine Política, a gente não finge neutralidade, não repete narrativa pronta. Aqui se analisa, se questiona e se fala o que muita gente prefere esconder. Se você está cansado da velha mídia, cansado de ver o povo pagando a conta enquanto o sistema se protege, então você chegou ao lugar certo. E esse canal existe para expor os bastidores do poder, denunciar abusos, cobrar quem deveria servir ao povo e dar a voz a quem se recusa a ser manipulado. Já se inscreve agora, ativa o sino e compartilha, porque quanto mais gente acordada, mais difícil fica calar a verdade. Isso é Vitrine Política. E essa notícia vem diretamente dos Estados Unidos com Paulo Figueiredo. Caso Master. Quanto mais mexe, mais você acha. Assista esta matéria até o final para você entender melhor tudo sobre o que está ocorrendo e vamos deixando os créditos na plataforma para o Paulo Figueiredo. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria, para que possamos saber até onde está chegando a nossa audiência. Sem mais enrolações, vamos à matéria. Como eu tenho dito sobre esse caso, quanto mais você procura, mais você acha. Agora a gente já tem o envolvimento do Alexandre, do Toffoli, do Lewandowski, do Guido Mantega, do BRB, do Jacques Wagner, e isso tem gerado muito ruído em Brasília. Não achem que toda essa putaria, todo esse filme de conteúdo adulto está passando despercebido, não. E não é para menos. A Andresa Matais, que eu volto a dizer, vocês sabem, eu já tive embate com a Andresa Matais, ela é uma pessoa de esquerda, mas eu elogio o bom jornalismo quando ele é feito. É raro, eu não acho que é por pureza do coração, mas quando o bom jornalismo é feito, a gente tem que elogiar independente do propósito. E eu acho que a Andresa Matais tem feito, é uma das que tem feito um trabalho excepcional cobrindo essas histórias. E ela deu uma nova notícia no Metrópolis, e essa foi muito interessante, está bombando na internet, afirmando que o Alexandre de Moraes foi visto, mais de uma vez, dentro da casa de quem? Daniel Vorcaro. Assistam comigo. Que o ministro Alexandre de Moraes já esteve ao menos 2 vezes na casa de Daniel Vorcaro, em Brasília. Foi na mansão do dono do Master que o ministro conheceu o então presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. O encontro, no primeiro semestre de 2025, ocorreu no final de semana e foi armado. Vorcaro pediu que Paulo Henrique fosse até sua casa, porque o homem estava lá. Ao chegar, o então chefe do BRB foi apresentado ao Moraes, que estava num ambiente reservado da mansão de Vorcaro. 4 pessoas presenciaram a cena narrada à coluna. Naquele momento, o Master buscava no BRB sua tábua de salvação para impedir a liquidação do banco pelo Banco Central. A transação chegou a ser anunciada, mas repercutiu mal no mercado e foi barrada pelo Banco Central por suspeita de ingerência política. Não foi a única vez que Alexandre de Moraes foi visto na casa de Vorcaro. Foi na mansão do banqueiro que o ministro acompanhou o resultado da eleição norte-americana. Em 6 de novembro de 2024, elegeu Donald Trump e seu futuro algoz para um segundo mandato. Naquele Cara, que delícia, o Daniel Vorcaro. Imaginem essa cena deliciosa. Imaginem essa cena deliciosa. A vida nos traz alguns prazeres. Eu consigo imaginar a cena de Alexandre de Moraes assistindo a eleição do Trump à presidência dos Estados Unidos na casa do cara que pagava propina para ele, Vorcaro. Deve ter sido um momento de muita alegria. dia, segundo relatos feitos à minha coluna aqui no Metrópolis, Moraes estava na mesma área reservada do imóvel, fumando charuto em um ambiente cercado por garrafas de bebida. Vorcaro é conhecido por colecionar destilados e vinhos caros e raros. O espaço é descrito como uma espécie de bunker localizado no subsolo, com acesso restrito, 4 poltronas e uma estrutura própria para fumar charuto. Segundo relatos obtidos pela minha coluna, quem circulava pela mansão já sabia que o Banco Master havia contratado o escritório de advocacia da mulher do ministro Alexandre de Moraes. O que se conhecia era o valor do contrato, firmado em 16 de janeiro de 2024, num total de 129 milhões de reais. Uma cifra que, dizem, muda completamente a percepção de que a relação entre os dois se limitava a uma amizade. E o que diz Alexandre de Moraes? O ministro não comenta sobre suas relações com Daniel Vorcaro. O banqueiro também não fala no assunto. Em depoimento à Polícia Federal, Vorcaro foi questionado sobre quem frequentava sua casa em Brasília. Citou apenas o governador do DF, Ibanez Rocha. E ninguém perguntou a ele se o Alexandre de Moraes frequentava, porque quer dizer então que o Alexandre de Moraes chega à casa do Vorcaro e logo em seguida ele chama também a casa dele o ex-presidente do BRB, dizendo que o homem estava lá. O que o Alexandre de Moraes fazia na casa do dono do banco, que pagou 129 milhões de reais ao escritório da sua família? Não é muita coincidência que justamente no momento em que o Master tentava se salvar ao ser comprado pelo BRB, o Daniel Vorcaro tenha chamado o presidente do banco para uma reunião com o Alexandre de Moraes na sua casa.
Eu, olhando assim, de onde eu tô, até parece que o Alexandre estava lá. A negociação do aceitou a fraude da carteira de crédito do Banco Master e ainda deu 12 bilhões de reais para comprá-la sem sequer tê-la recebido. Tudo isso com o seu dinheiro. E isso aí é o que se chama de Estado Democrático de Dinheiro. Vorcaro paga 129 milhões de reais de propina para a mulher do Alexandre num contrato fraudulento. Alexandre vai para a casa do Vorcaro e se reúne com o presidente do BRB. O presidente do BRB, pouco tempo depois, anuncia a compra do Banco Master por 2 bilhões de reais em uma operação completamente inviável financeiramente. Todo mundo enchendo o bolso com o nosso dinheiro. Enquanto isso, um monte de brasileiro de bem está ralando para pagar a conta de água e luz, enquanto vários outros estão em cana porque criticaram justamente esse vagabundo desse Alexandre de Moraes. E eu, como jornalista, continuo com minhas contas bloqueadas e com passaporte, porque qualquer crítica a esse vagabundo é chamada de ataque às instituições. E, enquanto isso, a imprensa deu todos os prêmios de salvador da democracia para esse cara. Desculpa, isso é palhaçada e não dá para não ficar indignado. E vamos para mais notícias no site Poder 360. Câmara voltará a acordo da União Europeia-Mercosul na semana pós-carnaval. Governo enviou o texto ao Congresso na segunda-feira. A aprovação é uma das prioridades de Lula no legislativo. O presidente da Câmara, Hugo Mota, quer votar o acordo comercial firmado entre o Mercosul e a União Europeia na última semana do mês, após a semana do Carnaval, que vai de 14 a 17 de fevereiro. O governo do presidente Lula enviou o texto ao Congresso Nacional na segunda-feira, quando foram retomados os trabalhos depois de analisados pela Câmara. O acordo segue para o Senado. Recebemos o acordo no final da tarde, acordo que o Brasil esperou por mais de 26 anos. Momento importantíssimo para a nossa economia e para a integração desses mercados, que passarão a ter condição de melhorar no intercâmbio comercial entre os países, disse Mota. Segundo o presidente da Câmara, o texto unirá todos os partidos da casa por ter interesse do país como um todo. Penso que esse é o encaminhamento mais celere e eficiente para dar a uma matéria tão importante para nosso país, declarou. O acordo União Europeia-Mercosul foi assinado em 17 de janeiro no Paraguai. Para entrar em vigor, precisa ser aprovado internamente pelos legislativos de cada país do bloco sul-americano. A mesma regra vale para a União Europeia, onde o Parlamento Europeu aprovou o envio do texto para o Tribunal de Justiça da União Europeia, medida que pode atrasar a implementação do acordo em até 2 anos. Em mensagem enviada ao Congresso e lida durante o evento, Lula disse que a aprovação do acordo é uma das pautas prioritárias do governo para este ano. O Planalto espera que o texto seja aprovado ainda no primeiro semestre. Depois de 25 anos de intensas negociações, sempre sob a liderança do Brasil, podemos finalmente celebrar o acordo Mercosul-União Europeia. O novo bloco detém 1/4 do PIB mundial e reúne uma população de 720 milhões de consumidores. Tenho certeza de que o Congresso Nacional não medirá esforços para, no menor prazo possível, internalizar esse acordo, escreveu o petista. O acordo da União Europeia-Mercosul estabelece uma das maiores áreas de livre comércio do mundo, ao integrar mais de 700 milhões de consumidores e responder por aproximadamente 25% do PIB global. Com a assinatura, os dois blocos assumiram compromissos de reduzir gradualmente tarifas de importação sobre a maior parte dos produtos comercializados bilateralmente. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. E não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.